Olá galera, este é o livro O Caso dos Exploradores de Caverna, um dos textos mais relevantes e debatidos no âmbito jurídico. Neste vídeo eu apresentarei algumas possibilidades de defesa dos réus, levando em consideração a perspectiva do ordenamento jurídico brasileiro. Antes de conferirmos os argumentos que poderão ser utilizados na defesa dos acusados, é importante lembrarmos do motivo desses homens estarem sendo acusados pelo crime de homicídio. Assim, o leitor ou estudante de direito que vai participar do júri simulado, ele vai se deparar com a seguinte situação. O caso é que 4 homens foram acusados pelo crime de homicídio. Esses homens faziam parte de uma associação que exploravam cavernas. E em uma dessas aventuras em uma caverna, houve um deslizamento que fez com que essa caverna fosse bloqueada. Esses homens passaram vários dias presos nessa caverna, uma enorme força-tarefa. Equipes de resgate estiveram fora da caverna tentando resgatá-los, mas a situação era difícil. Muitos dias se passaram até que, através de um rádio, os exploradores de caverna conseguiram conversar com a equipe de resgate que estava fora da caverna. Os exploradores pediram-lhes que lhe informassem quanto tempo seria necessário para libertá-los, e as respostas das autoridades foram que no mínimo 10 dias, e isso se não ocorresse novos deslizamentos. Eles perguntaram se tinha algum médico, e aí conversaram com um médico e perguntaram qual era a probabilidade de eles sobreviverem àquelas condições se passassem mais alguns dias presos na caverna. E o chefe disse que a probabilidade era muito pequena. E aí é interrompido a comunicação via rádio. Um dos homens que estavam presos na caverna, ele pergunta ao médico se seria capaz de eles sobreviverem por mais de 10 dias se eles se alimentassem de carne humana. E o médico, presidente da comissão, respondeu meio que a contragosto, de forma afirmativa. É o Roger que mantém essa comunicação com a equipe de resgate, e ele pergunta aos médicos se seria aconselhável que algum deles tirasse na sorte, fosse através do sorteio, para se sacrificar em nome do grupo. Mas nenhum dos médicos respondeu. E aí ele pergunta se haveria um juiz ou uma outra autoridade que pudesse ajudar com essa resposta. Mas ninguém quis aconselhar. E ele ainda insiste, ele pergunta se teria no local um sacerdote ou algum religioso que pudesse responder a essa pergunta. Mas também ninguém quis participar dar esse conselho. E aí vai se encerrar as comunicações com a equipe de resgate, com os exploradores que estão presos na caverna. Depois de vários dias, a equipe de resgate conseguiu libertar os homens. E soube-se que o Roger tinha sido morto e, segundo os acusados, ele serviu de alimento para que eles pudessem sobreviver. É importante dizer que foi o Roger que propôs a forma de jogo do sorteio para que eles pudessem sobreviver, né? E foi ele que propôs que alguém se sacrificasse, e isso ia ocorrer por meio do jogo de dados. Só que depois de ele ter convencido todos os outros homens, ele resolve hesitar, ele não quer mais participar. Só que aí os homens já estavam praticamente determinados que iam continuar. E aí eles fazem o sorteio
e o sorteado é o Roger. Bem, feito essas considerações acerca do livro, eu passarei agora a apresentar alguns argumentos que poderão ser utilizados para defender os acusados, levando em consideração o ordenamento jurídico brasileiro. Claro, é importante que o estudante que vai participar de um júri simulado, que ele faça a leitura do livro, tire as suas próprias conclusões e leve também em consideração que faça um estudo, na verdade, sobre o direito natural e o direito positivo. Isso é de extrema importância para entender bem essa história. Então, o primeiro argumento que a defesa pode utilizar é o estado de necessidade. E conforme o Código Penal brasileiro, o estado de necessidade é uma excludente de ilicitude, ou seja, não há crime se é praticado no estado de necessidade. E esse caso dos exploradores de caverna, isso se assemelha muito ao estado de necessidade, porque eles se encontravam em uma situação crítica, eles estavam famintos, estavam com medo de morrer, havia a incerteza de serem resgatados, e tudo isso configura como se enquadra dentro do que a gente pode compreender como estado de necessidade. Então, para esses homens não havia uma outra maneira de eles se manterem vivos, senão eles se alimentassem da carne humana. Então, eles fazem isso porque justamente devido a essa condição precária. Então, então a defesa pode utilizar o argumento da legítima defesa. Vai ser questionado pela acusação? Vai. Mas aí cabe a você ter bons argumentos e tentar defender, fazer um estudo, citar o Código Penal brasileiro, e isso é uma das perspectivas que você pode utilizar sobre o ordenamento jurídico brasileiro. A outra possibilidade é o argumento do negligenciamento das autoridades. É verdade que a decisão de sacrifício partiu da própria vítima, mas ele pergunta antes às autoridades se seria aconselhável que algum deles fosse sacrificado em prol do grupo, e isso ia acontecer através de sorteio. E aí ele pergunta primeiramente aos médicos, e nenhum médico aconselha. Depois ele pergunta se teria algum juiz ou alguma autoridade, e também ninguém responde. E por fim ele pergunta se teria algum sacerdote ou alguém que fizesse parte de alguma religião para poder aconselhar, e mais uma vez as pessoas elas negligenciam. Então fica evidente que houve aí o negligenciamento dessas autoridades. Então a gente pode utilizar também como uma das formas de defesa dos réus o negligenciamento das autoridades. E a outra possibilidade é falar sobre o desrespeito para com o dinheiro público e com a perda da vida dos operários envolvidos no resgate. Isso porque foi gasto muito dinheiro público, e inclusive 10 operários perderam a vida tentando resgatar os exploradores, e no final esses homens serem condenados. Então isso deve ser levado em consideração, que houve um gasto excessivo, inclusive houve perda de vida, para que no final os homens acabarem sendo condenados. Então a defesa também pode utilizar isso como argumento. Então esses são alguns dos argumentos que a defesa pode utilizar, levando em consideração o ordenamento jurídico brasileiro. É claro que vai haver que a acusação vai se opor, vai questionar, mas aí cabe à defesa procurar bons argumentos e fazer uma boa defesa.